Jesus. Obedecemos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Peguem suas Bíblias no livro de Isaías. Capítulo número 6. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, quantos desejam os céus mais do que a terra? Vou perguntar de novo, quantos desejam os céus mais do que a terra? É natural, nós queremos tantas coisas dessa vida, irmãos. Natural, nós queremos se vestir bem, ter conforto, se alimentar bem, desejamos conhecermos lugares bonitos, né? Mas não é normal nós não desejarmos o céu. Se nós só queremos as coisas da terra, então nós estamos perdendo essa batalha para a carne. Mas se nós desejamos as coisas dos céus, então verdadeiramente nós estamos conectados ao Espírito Santo. O Espírito Santo não vê a hora de voltar para o céu. Ele é o penhor da glória, e quando Jesus vier por essas nuvens, nós nos encontraremos com Ele através do Espírito Santo. E quando nós temos esse mesmo desejo, irmãos, nós também falamos: Senhor, nós desejamos o céu, porque sabemos que os céus é melhor que a terra. O que Deus tem para nós, irmãos, aleluias, aqui na terra é uma missão. Vocês estão aqui, irmãos? Eu não vi nenhum glória quando eu disse isso. Deus tem para nós aqui na terra uma missão, e nós estamos de passagem. Está claro isso, irmãos? Então, se a gente está de passagem, irmãos, nós chegaremos à terra prometida. Amém, queridos? E aqui nesta vida nós estamos vivendo Isaías 35. Depois você lê na sua casa que Deus abriu, né, um rio no meio do deserto. Nós estamos passando por esse deserto e nós chegaremos à nossa Canaã, a terra prometida, qual o Senhor nos prometeu. Amém? Isaías capítulo número 6, a visão de Isaías, o seu chamamento. É um texto bem conhecido da igreja, mas eu quero lê-lo, que se faz necessário para a exposição do texto. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram à voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça, e então disse eu: ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torne insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha os olhos, para que não venha ele ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se converte e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornarei
tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois derribados, ainda fica o tronco. Assim, a santa semente é o seu tronco. Amém? Repete comigo, irmãos. Assim, a santa semente é o seu foco. É o seu foco. Abra sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos. Capítulo número 9. Deus é bom, irmãos. Deixa eu perguntar antes de ler, né? Jesus te ama? Quantos confiam no amor de Deus aí? Amém? Versículo número 17. 16 e 17. Vamos ler o 15, vai. A gente para por aqui, vamos lá. Verso 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Amém, queridos? Então Deus, Ele tem falado nesse texto comigo já há alguns dias, irmãos. Nós vamos falar um pouquinho sobre comunhão, sobre graça, né? E a pergunta, né, que eu fiz para Deus, mediante o texto, é dizer: Senhor, por que o Senhor falou aquilo para Isaías? Porque a vontade de Deus, né, transmitida a Isaías era: até que eu destrua todos os povos, até que todos os povos sejam, né, destruídos, e que ainda que a 10ª parte esteja de pé, ela será de toda destruída, para que assim como o carvalho e o terebinto, ele seja cortado no pé. E ali, irmãos, nós vamos entender a palavra que o Senhor vai falando no livro de Zacarias, quando o Senhor se refere agora a Josué, né? Quando o Senhor vai falando agora a esse sumo sacerdote, a respeito da palavra renovo. Amém, queridos? Fala para o teu irmão assim: o Senhor Jesus é o renovo. Quantos aqui já pediram para ser renovado? Será que você entendeu o que você pediu? Porque a palavra renovo fala sobre aquilo que Adão cometeu no pecado, né? Quando ele quebra a aliança, e agora Jesus vai renovar a aliança. Amém? Ele vai restaurar a aliança. Tem alguém que já está entendendo aqui? Então, por isso que ele é o renovo. Ele é aquele que vai restaurar a aliança. Quando nós pedimos o renovo para Deus, é porque nós estamos afastados. Não é quando você está fraco. Quando você está fraco, você precisa de graça. Você precisa que Deus te encha com o teu espírito. O renovo é para quem se desviou do Senhor, para quem se afastou, para quem está vivendo a vida de pecados. Então, quando nós estamos enxertados na videira verdadeira, que é Cristo, entenda isso, irmãos, a raiz é santa, e como a raiz é santa, nós que fomos enxertados, estamos em santidade com o Senhor nessa videira. Vocês estão aqui, irmãos? Amém? Fala para o teu irmão, então o renovo é a aliança que Jesus restaurou. Diga: para todo pecador ser reestabelecido em Deus. Amém, queridos? E Deus vai falando para Isaías: Isaías, eu vou fechar os olhos desse povo,
eu vou tampar os ouvidos desse povo, eu vou endurecer o coração desse povo, para que eles enxergando, olhando, não enxerguem, ouvindo, não escutem, para que dessa maneira eles não possam receber nos seus corações a minha palavra e assim não se convertam. A pergunta é, mas a vontade de Deus não era que todos se convertessem mais uma vez? A vontade não era que todos se voltassem para Deus, que todos pudessem realmente estar na presença do Senhor mais uma vez? Mas eu quero muito que os irmãos entendam isso, queridos. No Antigo Testamento ou na Antiga Aliança, como nós assim referimos, era impossível do homem se reconectar com Deus. Deus vinha somente sobre o homem, ele não poderia vir dentro do homem. O sacrifício de animais jamais poderia invalidar o pecado. O sacrifício de bois, o sacrifício de animais, né, de cabras, de ovelhas, de bodes, jamais poderia anular, porque somente esse sangue era expiatório, somente cobria. Então, como o Senhor, ele fez que o homem saísse do jardim no pecado, Deus não expulsou o homem, não tirou do jardim por maldade do seu coração. Pelo contrário, Deus é bom. Porque Deus disse, se eles comerem da árvore da vida, como eles estão na eternidade de morte, eles vão perecer eternamente. Nunca vão ter salvação. Então tiremos eles do jardim, para que eles não comam agora da árvore da vida, e assim continue eternamente no pecado. Então Deus os tirou agora do jardim, colocou agora para que pudesse agora ter uma nova chance, uma nova oportunidade, para que até Cristo pudesse vir nesta terra, e quando o renovo fosse estabelecido, a partir deste momento, desta aliança com o renovo, então daria o direito da árvore da vida. Amém, queridos? Fala para o teu irmão assim, hoje nós vamos fazer aqui um ensaio. Nós vamos ter um prelúdio do que será naquele grande dia. Nós vamos estar aqui comendo do corpo e do sangue do Senhor, mas naquele grande dia nós vamos se alimentar da árvore da vida. Pastor, mas nós já nos alimentamos da árvore da vida de uma forma figurada ainda, não de uma forma ainda literal. Nós estamos ainda numa preparação, mas naquele grande dia, diante dele nós provaremos da árvore da vida. E nós precisamos entender isso, queridos, porque nós ainda temos falhas. Se nós ainda temos dificuldades em nós permaneceremos eternamente nossas falhas. Então Deus, ele precisa nos purificar, nos limpar, nos aperfeiçoar, para que aí sim, irmãos, nos céus nós possamos comer da árvore da vida. Vocês estão aqui, irmãos? Então Deus, que vai falando agora para Isaías, ele diz, Isaías, você vai profetizar, você vai abrir a sua boca, porém tudo que você profetizar vai ser para um povo que não vai ouvir, que não vai enxergar. Irmãos, prestem atenção, estou falando no tempo da antiga aliança, amém? Antes de Cristo. Então, imagina a tarefa difícil que era para um pregador daquela época como Jeremias. Como era a tarefa difícil de um pregador como Jonas ir para Nínive e querer pregar para um povo que de duro coração já havia feito coisas truculentas e terríveis para o próprio povo. Como era difícil para Isaías se levantar e profetizar para uma nação e para um povo que não ouviria suas mensagens. Então nós vamos observar, irmãos, que tudo que foi declarado profeticamente, guarda isso, irmão, tudo que foi declarado profeticamente não era para aquele povo, irmãos, naquele momento, mas estava apontando para nós após a vinda de Cristo. Vocês estão aqui, irmãos? Por isso que os profetas falavam acerca do Messias, para que Jesus viesse e cumprisse as Escrituras. Aqueles que aguardavam pela fé a vinda do Salvador, esses recebiam a palavra de fé, através da fé que o Senhor viria para que pudesse trazer salvação. Amém, queridos? Então o povo de Israel tinha uma esperança, o povo de Israel tinha no seu coração o dia que Cristo viria nesta terra. Quando nós vamos observar o texto de Zacarias que diz lá, canta-te, ó Jerusalém, alegra-te, ó Sião, porque virá montado em cima de uma jumentinha, aquele que será o Salvador de Israel. A profecia desse que seria o renovo, a profecia desse que traria um novo tempo sobre a terra. Até hoje muitos judeus que não creram que esse Jesus que nós servimos é o Senhor, eles ainda estão aguardando um Messias, estão aguardando ainda um Salvador. Eu queria que os irmãos pudessem fazer a mesma pergunta que eu fiz para Deus. Por quê? Qual foi a dificuldade do povo judeu
que tinha a Torá em suas mãos, que tinha toda uma história com esse Deus, rejeitar a pedra angular. O que acontece no coração desse povo? Tudo bem que o Senhor disse que fecharia os olhos, fecharia os ouvidos e nos seria o coração. Mas o que é que fez esse povo? Por sua vez, crucificar o nosso Cristo, dizer que ele blasfemava e dizia coisas tão terríveis. Nós vamos olhar, irmãos, e ver que a insensibilidade desse povo ia além, irmãos, daquilo que o Senhor havia declarado. Porque quando o Senhor vai ter um encontro com alguém também que andava como ele, chamado Saulo. Quando o Senhor teve encontro com Saulo, o Senhor vai agora falar de coisas inefáveis aos olhos de Saulo, e ele vai ver o rei, como Isaías viu o rei. Ele teve esse encontro com o Senhor. E eu queria muito que a gente entendesse isso, porque existe uma dificuldade entre os calvinistas e arminianos, onde eles dizem, então, Deus não queria que os outros fossem salvos, mas Deus escolheu alguns para que fossem salvos. E aqui, irmãos, eu quero defender uma tese cristã e não teológica segundo homens. A Bíblia diz que o Senhor morreu por todos e que a vontade de Deus é que todos se salvem. Deus deu o livre-arbítrio para que nós possamos entender, irmãos, verdadeiramente quem Deus é e que possamos fazer uma escolha. Só que essa escolha, irmãos, depende de nós. Deus, Ele nos deu a condição. Amém, queridos? Como estar aqui nesta manhã foi uma escolha sua. Como receber esta palavra e sair daqui com ela é uma escolha sua. E viver aquilo que Deus tem determinado é uma escolha. Quando nós determinamos o caminho, quando nós escolhemos viver aquilo que Deus tem nos direcionado, então é certo que nós colheremos aquilo que o Senhor tem declarado a nosso respeito. Paz, meus irmãos, nos dias de hoje, 2024, Santa Ceia do mês de fevereiro, ainda existem pessoas como estavam os judeus, que decidem viver as suas próprias vidas, decidem rejeitar as palavras do Mestre, decidem dizer, eu creio num Deus que me ama, mas eu não quero servir e seguir os passos do Messias. Jesus disse, aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então me siga. Aproveita e procure o irmão do seu lado e diga para ele assim, você não serve a Jesus para fazer o que você quer da sua vida. Diga para ele, ou você entrega a sua vida para ele, ou você continua que nem esses judeus, esperando que alguma coisa vai acontecer, esperando que algo vai acontecer, quando verdadeiramente o que tinha que acontecer já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Então Isaías está profetizando para um povo que não consegue absorver a palavra, mas Isaías está profetizando para um povo que viria e que receberia esse Cristo como teu Salvador. E a partir desse momento que nós recebemos esse Cristo como Salvador, a Bíblia diz que Ele nos deu condições. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Deus, Ele nos deu a condição. E qual foi essa condição? Nós vemos aqui que quando Isaías está ali, pedindo para Deus que tocasse, Deus, Ele arrancou o pecado de sua vida para que ele pudesse agora servir a Jesus Cristo. Nós vamos observar agora, irmãos, que quando Saulo, ele se encontra agora nessa condição de ceguez, nesse momento, que ele não consegue enxergar nada, ele está agora tendo um encontro com o Senhor. E Jesus disse, Saulo, você me persegue. Ele diz, quem tu és? Eu sou Jesus, eu sou o teu Salvador, eu sou o Messias, eu sou o desejado da sua alma, aquele que você luta desde pequeno, aquele que você foi catequizado, vacinado e tem buscado servi-lo. Eu sou esse Deus. É neste momento que Saulo, ele vai ter esse encontro com o Senhor. O arrependimento vai vir sobre o seu coração. E quando agora o seu coração ele está quebrantado, Deus está falando agora com Ananias, dizendo, Ananias, vai lá. E diz, não, Senhor, este homem não presta. Este homem é matador de crente, ele é perseguidor, ele não vale nada. Deus diz, não, Isaías, vai lá, porque eu tive um encontro com ele. Eu vou dizer de novo. Vai lá, porque eu tive um encontro com ele.
Irmãos, eu não sei como tem sido a sua jornada cristã até aqui. Eu não sei como tem sido, né, a sua caminhada cristã. Mas eu lhe asseguro que enquanto você não passar por esse processo como passou Isaías e como passou Saulo, você não está seguro da sua salvação. Eu vou dizer de novo mais uma vez. Enquanto você não tiver o encontro que teve Isaías, enquanto você não tiver o encontro que teve Saulo, você não vai, irmãos, viver o processo de salvação. Pastor, por que isso? Porque quando agora Isaías ele vai ter um encontro com o Senhor, ele se encontra em suas fraquezas, nas suas limitações vencidas. Ele diz: Senhor, eu não tenho condições nenhuma de batalhar, não tenho condições nenhuma de seguir à frente. Então a Bíblia diz que na sua tristeza, que ele vai entregar a sua carteirinha agora de profeta, ele vê os céus abertos, e quando o céu se abre, ele diz assim: ai de mim, porque eu vou perecer, porque eu vi o Senhor dos exércitos. Vocês estão aqui, irmãos? Aleluia. Eu estava sendo ministrado, se eu errar o nome, Mateus me ajuda aí. Acho que agora esqueci o nome, é Edward, um homem de um sermão só. Como é que é? Jonathan? Depois fala aqui, você vai ter um homem de um sermão de um homem só. Edward. Diz que quando ele pregou esse sermão, as pessoas saíam do chão, mas não era pelo poder de pular o Pentecoste, era de reconhecer os seus pecados e sentir o fogo do inferno nos seus pés. E onde não há reconhecimento, não há celebração, enquanto nós não entendemos que Jesus veio para nos salvar, enquanto nós declaramos como Isaías: ai de mim, porque eu vou perecer. Ai de mim, porque eu vi o Senhor dos exércitos. Tem gente que está na igreja, aí sente a presença, se emociona, oh glória, aleluia, quando tinha que estar com a cabeça debaixo do banco, se arrependendo dos seus pecados, achando que Deus é obrigado a fazer coisas em nós. Quando Ele derrama a sua glória, é uma oportunidade de você se arrepender, porque é nesse momento que você tem força e graça para que você possa vencer a sua carne. Eu vou falar aqui, irmãos, aquilo que a palavra diz. Isaías: enquanto eu não destruir por completo, eu não posso restituir. Não entendeu? Tem muitas áreas das nossas vidas que Deus precisa arrebentar, quebrar, destruir, aniquilar o pó para que Ele possa fazer de novo. Feche um pouquinho os teus olhos, irmãos, por favor. Coloque os seus desejos, suas paixões, a sua carnalidade, aquilo que te impede de servi-lo nesta manhã diante da presença dEle. Esse seu coração de pedra que precisa ser esmiuçado, esses seus pensamentos que não aprovem ao Senhor, as suas atitudes. Ah, meu Deus, que a revelação desta palavra traga consciência que Deus está te livrando do fogo da condenação eterna. O céu, irmãos, é um lugar onde, como já dito aqui, tomado a forças. É um lugar para quem nasceu de novo. Porque assim como o Senhor falou muito claro e disse: não tem como ir para o céu se não nascer de novo. Nicodemos disse: mas como isso pode acontecer, eu já sendo velho? E o Senhor vai dizendo: filho, quando o meu Espírito vier, Ele vai soprar. Quando o meu Espírito vier, Ele vai soprar. O vento, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim também será todo aquele que nascer de novo no meu Espírito. Aleluia.
Nós não podemos resistir o seu chamado. Nós não podemos ir contra aquilo que Ele determinou sobre as nossas vidas. Pelo contrário, nós temos que estar sensíveis ao Espírito, sensíveis ao Espírito, sensíveis à sua voz, sensíveis à sua direção. Deus soprou nesta manhã. Deus, no momento que você despertou, Ele soprou do teu espírito. E será que você estava sensível para ouvir a sua voz? Deus soprou o seu espírito no primeiro momento que foi entoada a primeira oração aqui. Mas quem sabe você estava tão tumultuado no meio dos teus problemas, que você não teve sensibilidade de ser conduzido pelo vento do Espírito aqui. Deus soprou nos hinos da harpa. Quem sabe você ainda não pôde ser conduzido. Deus já soprou na palavra. Como Deus está soprando agora, dizendo: eu quero conduzir a sua história. Entrega o teu caminho a mim. Confia. Porque há muitos caminhos que parecem ser bons, mas levam para a morte. Somente o caminho da salvação lhe assegura a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Abandone os seus caminhos, as suas paixões, os seus desejos, as suas diretrizes humanas. Peça ao Senhor: destrua por completo todo o velho eu. Peça para o Senhor aqui, irmãos, esse é o momento que você precisa falar com Deus. Diga: Deus, destrua as minhas vontades, ainda que eu pense que sejam boas. Destrua, Pai. Eu abro mão de tudo para te servir. Fala isso para Jesus, irmãos. Faça isso, queridos, faça isso. Diga: Senhor, eu abro mão de tudo para te servir. Eu abro mão de todos os meus sonhos. Eu abro mão de tudo para te servir, Senhor. Os nossos jovens, adolescentes, crianças, façam isso também. Diga: Senhor, eu abro mão de tudo para te servir, Deus. Eu conheço pessoas que estavam no 4º semestre do curso de medicina. O sonho da sua vida era ser médico. E no seu chamado abriu mão de tudo. Entrega os teus sonhos, os teus projetos, entrega tudo, queridos. Diga: Deus, está nas suas mãos. O Senhor sabe melhor do que eu o que é melhor para mim. Aquele emprego que você tanto gosta, aquele carro que você tanto estima, entrega tudo. Põe a tua família, põe tudo nas mãos do Senhor. Porque ainda que a 10ª parte estiver de pé, o Senhor a destruirá, para que o renovo aconteça. Deus te quer por completo. Ele está soprando aqui. Saulo, tu és meu. Saulo, tu és meu. A pergunta foi, pastor, a Deus: por que é que Saulo foi um vaso escolhido e Deus disse: eu vou mostrar o quanto ele tem que perecer por amor a mim? Se ele é teu, Senhor, por que ele tem que perecer?
porque ele tem que sofrer cadeias, açoites, rejeições, humilhações, porque ele vai dizer: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sim, se te pregaram um evangelho de flores, de portas abertas, de acontecimentos, milagres, confortos, e não te mostraram o caminho da salvação, queridos, um evangelho sem cruz não é evangelho. O evangelho onde não tem um altar de sacrificar não é evangelho. Todas as manhãs você precisa levantar e sacrificar o seu eu, a sua vontade, e crucificar a sua carne, para que não seja mais como eu quero, mas como tu queres. Quem sabe você acordou por essa manhã e ainda não sacrificou diante do altar do Senhor, não tomou a sua cruz, não entendeu ainda o seu chamado, e por isso vem as lutas, vem os problemas, você murmura, você questiona, você não sente a graça sobre ti, você não tem a alegria da salvação. Mas quando nós entendemos aquilo que Deus confiou em nossas vidas, quando nós compreendemos que as prisões, as algemas, os açoites, as acusações, as perseguições fazem parte da vontade de Deus soberana em nós, nós agradecemos ao Senhor, nós louvamos a Deus. Oh glória, oh glória. Nós temos, Pai, nós te louvamos porque a tua soberana vontade é melhor para a minha vida. É melhor estar no estreito com Deus do que no largo, indo para a perdição. Meu Deus, é melhor ter a simplicidade, a dependência, a humildade no pouco, do que estar no muito, na arrogância da nossa carne. Deus precisa ministrar os nossos corações nesta manhã, queridos. Quantos aqui são totalmente dependentes dele, querido? Jesus precisa ministrar em nossos corações e para que ele sopre, haja sensibilidade, que possamos ser direcionados, e a partir de hoje, tudo que você passar, você vai render graças a ele. Se fores humilhado, louve ao Senhor. Se fores rejeitados, glorifique a este Deus. Se passares pelas lutas, diga: Deus, muito obrigado, porque o Senhor está me provando e o Senhor está comigo. Toda adversidade que Deus ele permite em nós, ele tem um propósito. E eu vou dizer mais uma vez, queridos, ergue a sua cabeça, se levante, porque a graça de Deus vem sobre ti. Eu estou pregando o primeiro texto que Jesus leu. Levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vem sobre ti. Com a glória vem a unção, e ele diz: ele me ungiu para um propósito, e ele me ungiu. Isaías está recebendo a mesma palavra, e ele me ungiu. Saulo está recebendo a mesma palavra, e ele me ungiu, e você está recebendo a minha mesma palavra. E ele me ungiu, e ele me ungiu. Para pregoar as boas novas de salvação. Ele me ungiu com um propósito de quebrar cadeias, de trazer liberdade aos cativos. Ele me ungiu, ele me separou com um propósito. Ele me ungiu
O Espírito não está aí só para você falar em línguas. O Espírito não está aí para você ser só melhor do que alguém. O Espírito não está aí para você prevalecer com a situação. O Espírito não está aí só para você, aleluia, fazer algo diferenciado e passageiro. Não, o Espírito está aí para que você possa entender que esse renovo vai trazer a certeza da eternidade sobre o seu coração. Ele te ungiu com um propósito. Eu te pergunto, e o que você tem feito sobre esse propósito? Como tem sido a sua jornada direcionada pelo mesmo Espírito? Esta manhã que nós vamos sentar na mesa com o Senhor, nós vamos ceiar com Ele, Ele vai ceiar conosco. E sabe o que é a Santa Ceia hoje? Literalmente, sabe o que é a ceia hoje? A Santa Ceia é a mesma coisa que o Senhor fazia quando Ele chegava na viração do dia. Ia tomar um cafezinho com Adão. Ele chegava na viração do dia e dizia: como é que foi o dia, filho? Como tem sido a sua caminhada? Você entendeu porque você foi criado, filho? E eu fico pensando, Adão dizendo: sim, pai. Hoje o dia foi maravilhoso. Hoje nós efetuamos mais uma porção da tua obra. Pai, nós estamos muito felizes, concluindo aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. E hoje Deus senta na mesa com você, como filho, como filha. Puxa a cadeira, senta na mesa e olha nos seus olhos e pergunta: como você está, filho? Como tem sido a jornada, filha? Como tem sido a obra de Deus, a minha obra sobre a tua vida? Os meus planos, meus projetos, meus propósitos. Como tem sido a sua jornada aqui na terra? O que você tem para falar para Deus aqui hoje? Nessa mesa de comunhão. O que é que você tem para falar para o Pai aqui nesta manhã, queridos? Quem sabe, em vez de nós pegarmos primeiramente o pão e falarmos, olhando nos teus olhos, nós temos que fazer como uma mulher que com um vaso de unguento ela quebrou e depositou aos pés do Senhor. Quem sabe nós temos que lavar os pés de Jesus com nossas lágrimas aqui hoje, antes de sentarmos na mesa. Que o Espírito Santo ministre ao seu coração nesta manhã, que Ele te traga a sensibilidade da salvação, que você possa entender o que é o renovo. Não tem mais como nós temos dentro de nós a força dessa carne que nos coloca para longe da presença. Eu peço que em alguns segundos você curve a sua cabeça, incline o seu coração e fale com o teu Deus aqui nesta manhã. Que tipo de evangelho você tem vivido? Fique em paz, porque nesta manhã Jesus está dizendo: eu não te condeno, eu vim para te salvar. Eu vim para te salvar. Eu morri naquela cruz para que você tivesse vida e vida em abundância. Fala para Ele aqui, irmãos. Se renda diante dEle, se prostre diante dEle, se curve diante dEle. Aquebrante o seu coração. Não faça como os judeus, queridos, que não reconheceu quem Ele era, que achavam que Ele somente era um profeta, que tinha poder de curar e fazer algumas coisas. O profeta tinha o poder de multiplicar o azeite, como teve o poder de multiplicar o pão, e achava que somente era mais um profeta. Não pense que Jesus só veio na terra para ser mais um profeta para você. Um Deus que somente pode abrir uma porta e multiplicar um pão e fazer alguma coisa. Não, irmãos, pelo amor de Deus, Ele é Salvador.
E para que Ele possa salvar a sua vida, você precisa nascer de novo. Fala nesta manhã com Ele, abandona toda a vida de pecado, fala com Jesus, diga: Senhor, a partir de hoje, eu quero viver, Senhor Pai, o extraordinário de Deus, através do novo de Deus. Diga: se houver, Senhor, áreas que precisam ser destruídas, Senhor, destrói, Senhor, para que eu possa viver o Teu novo.